Shalom! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Moré Yonatan aqui. Antes de abordarmos o assunto do vídeo de hoje, um vídeo preparado especialmente para a ocasião de Hanukkah, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que inscreva-se, que curta os vídeos, comente, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, porque fazendo isso, você estará ajudando a divulgar este canal, este trabalho, para mais pessoas sedentas do conhecimento da Palavra de Deus. Que o Eterno te abençoe por isto. Essa semana, estamos estudando a Parashat Miketz, ao fim, quase sempre lida no Shabat que ocorre durante a festividade de Hanukkah, que tem seu início no dia 25 de Kislev, pelo calendário hebraico, considerado o mês dos sonhos. E uma das razões para isso é que todas as porções da Torá que fala sobre sonhos, em Bereshit, ocorrem no mês de Kislev. Esta porção narra a ascensão, a subida de Yosef ao poder, rapidamente se tornando menor apenas do que o próprio faraó. Tudo por causa de sua interpretação dos sonhos que este faraó teve. Ao estudarmos os fatos que trouxeram José e Yosef aqui, podemos perceber que por trás de tudo isso estava os planos de Hashem para Yosef. Yosef tinha um sonho que contou a seus irmãos, que o invejaram e passaram a odiá-lo por causa deste sonho. Mas, por trás de tudo isso, havia o próprio sonho de Deus para José, que era fazer com que ele se elevasse acima de seus irmãos, que fosse conduzido ao Egito e lá se elevasse acima de todo mundo por meio dos sonhos de Faraó. E aqui está a mensagem que podemos extrair desta paraxá. O mês de Kislev e a festividade de Hanukkah são ocasiões para se realizar sonhos. Mas o que é necessário da nossa parte para que os nossos sonhos se tornem realidade? Para fazer com que o sonho de Deus para cada um de nós se torne real. A história de Yosef e de sua família e o seu sofrimento injusto em uma prisão egípcia é uma história de dor marcada por uma tragédia real. Podemos imaginar a angústia, o desespero de Yosef, que o jovem Yosef deve ter sentido enquanto esteve na prisão. E quando o copeiro lembra e relata ao faraó acerca do sonho que teve 2 anos antes, ele se refere a Yosef de uma maneira degradante e pouco apreciativa. Ele retrata Yosef como um jovem, como um hebreu, como um escravo, mas ao fim admite que ele interpretou corretamente o sonho que teve. Então o faraó imediatamente manda chamar a Yosef, que é libertado da prisão, se vê diante do rei do Egito. Embora Yosef tenha estado numa prisão egípcia por 2 anos, por um crime que ele nunca cometeu, embora os seus próprios irmãos o tenham traído e vendido, embora ele sentisse muita falta de seu pai, e embora ele acreditasse que talvez nunca mais o veria novamente. Apesar de tudo isso, a primeira coisa que Yosef disse ao faraó, quando esteve diante dele, é Deus quem dará a interpretação do sonho do faraó, não eu. Para Yosef estava muito claro que apesar dele ter se sentido abandonado por seu pai e por seus irmãos, ele nunca se sentiu abandonado por Deus. Yosef sentiu a presença de Hashem em cada momento e em cada reviravolta de sua vida, mesmo no meio da miséria, mesmo no fundo do poço, mesmo na prisão. Então ele sabia que quando abria a boca para interpretar o sonho do faraó, ele estava emprestando a sua voz para a Shekhinah, para que o próprio Deus falasse por meio dele. Você pode se identificar com a dor de Yosef? Quem de nós não se sente traído ou abandonado às vezes? Mas encontrar Hashem nisso, como fez Yosef, aí está a questão. Agora ele vê a situação mudando e o destino reservado a ele, finalmente se concretizando. Conforme ele interpreta os sonhos do faraó e é nomeado por este para uma posição de autoridade, de poder, sobre todo o Egito. A interpretação dos sonhos feita por ele se mostra correta e a fome se espalhou por toda a face da terra. Toda a terra veio ao Egito para comprar alimento. E assim os próprios filhos de Israel
vieram ao Egito para comprar mantimento. E embora Iosif reconhecesse os seus irmãos, eles não o reconheceram. Eles vêm diante de Iosif e se curvam diante dele, exatamente como Iosif vê em seus sonhos. E elabora então um plano para testá-los, para testar o amor de uns pelos outros, para verificar se eles se arrependeram, se superaram o seu pecado de ódio infundado. Ele os acusa de serem espiões, aprisiona Shimon, fornece-lhe grãos e os envia para casa, avisando que eles só voltarão a ver a sua face se trouxerem o seu irmão caçula, Binjamim, e devolve secretamente o dinheiro de cada um no saco que haviam levado com mantimento. Quando os irmãos voltam para casa, Yaakov ouve a exigência do homem para ver Binjamim. Ele se recusa a enviar Binjamim, dizendo: vocês me deixaram de luto. Iosif se foi, Shimeon se foi, e agora vocês querem levar embora Binjamim? Mas quando os suprimentos de comida acabam, Yaakov concorda em enviar Binjamim, após Eudá aceitar a responsabilidade por sua integridade, por seu bem-estar. Os irmãos chegam ao Egito e são novamente apresentados a Iosif, que tem dificuldade em esconder suas emoções ao ver Binjamim, e vai para uma sala ao lado para chorar. Ele se senta com seus irmãos para uma refeição, fornece a eles muito grãos, mas dá instruções para que a sua taça de prata seja colocada na bolsa de Binjamim. Os homens são mandados embora na manhã seguinte, mas sob as instruções de Iosif, eles foram perseguidos e apreendidos fora da cidade, acusados de roubar a taça de Iosif, e negaram veementemente, dizendo que quem a tivesse pego deveria ser condenado à morte, enquanto os demais seriam servos do Senhor. Os homens então são revistados e a taça é encontrada na bolsa de Binjamim. É declarado então que Binjamim, em cuja bolsa foi encontrada a taça, deveria permanecer como escravo de Iosif, enquanto os outros irmãos poderiam retornar para seu pai. Iosif vê que a resposta de Judá à crise de Benjamim é bem diferente daquela de quando os irmãos se alinharam contra ele. Judá reconhece isso como uma retribuição divina pelo pecado deles contra Iosif. E aqui eu preciso voltar à porção anterior para te revelar algo surpreendente. Num dos versos mais difíceis de se entender daquela porção, já que tudo o que acontece nesta porção em Miquetes é uma continuação direta dos eventos que tiveram lugar na porção anterior. Para você entender o que está acontecendo, veja o que está relatado no capítulo 42, verso 6. Iosif é o Mashbir, traduzido como vice-rei ou governante, mas essa é uma tradução insuficiente, porque a raiz dessa palavra é shever, alimento. Iosif era o provedor, a fonte de alimento, que foi divinamente ordenado para exercer esse papel. Por conta de sua pureza, de sua integridade, ele pôde ser o Mashbir, o mantenedor, o provedor. Para você ter uma imagem completa deste papel de Iosif no Egito como provedor, a grandeza da função que lhe estava reservada, veja o capítulo 37, na paraxá anterior, quando trata da conspiração dos irmãos contra José, que no mês de Kislev, no mês dos sonhos, os irmãos disseram a José: eis que vem ali aquele sonhador. Vamos ver o que vai ser com seus sonhos agora. Eles tiram então a sua túnica, o jogam em um buraco, e aqui está a dificuldade de se entender o verso. No nível simples, capítulo 37, verso 25, eles se sentam para comer. Vayeshvu lechol lechem significa literalmente, e eles se sentaram para comer pão. O que isso quer dizer? Eles jogaram seu irmão numa cova, que provavelmente estava implorando, chorando, com medo, e eles se sentaram para comer pão. Eles estavam de fato com apetite para isso? Eu já disse muitas vezes aqui que a Torá é muito específica. Ela não desperdiça palavras, sendo extremamente específica no que precisamos saber para a nossa vida, para as nossas lições de vida. O que precisamos tentar entender é a dinâmica destes eventos e as repercussões que este evento desencadearam, afetando a tudo e a todos, por todas as gerações. Aqui, os sábios empregaram um jogo de palavras e ensinaram
não literalmente, mas homileticamente, mudando as ordens das letras e lendo, não como Vayeshvu leechol lechem, eles se sentaram para comer pão, mas eles se sentaram leachil lechem, para alimentar o mundo inteiro com pão. Por meio daquela ação, eles alimentariam o mundo. Como resultado dos irmãos terem se reunido e terem a ideia de vender a Yosef, eles acabaram merecendo beneficiar o mundo inteiro. Porque Yosef foi vendido para o Egito e ele forneceu comida para o mundo inteiro durante os anos de fome. E se por seu pecado fizeram com que o mundo inteiro fosse beneficiado, vivesse, quanto mais é o poder de seus atos meritórios, já que o pecado dos irmãos tornou-se a esperança do mundo inteiro. E este é o significado oculto das palavras. E eles se sentaram para comer pão. Você pode ler assim: eles alimentaram o mundo. Essa é uma versão otimista de um fato triste, de um evento trágico. Mas ao mesmo tempo, e é aqui que você realmente tem que abrir o seu coração, ao mesmo tempo que os sábios fazem esta observação sobre como a ação dos irmãos causou a descida de Yosef ao Egito e, portanto, facilitou a sobrevivência do mundo inteiro, durante estes anos de fome severa, os mesmos sábios nos ensinam que o pecado da venda de Yosef foi um ato de consequências tão graves, tão horríveis, que causou um efeito cascata ao longo das gerações e que realmente precisa, até certo ponto, de uma retificação contínua. Assim, por exemplo, encontramos mais tarde na história, nos anos seguintes à destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo, 10 grandes sábios de Israel, incluindo o famoso Rabi Akiva, foram executados, martirizados, com grande crueldade, torturados até a morte pelo imperador romano Adriano, que declarou que eles estavam sendo mortos como punição pelo que os irmãos haviam feito a José. Então, como entender esses ensinamentos? Por um lado, os irmãos venderam Yosef, e por causa disso, toda a população daquela terra pôde sobreviver. Então não há dúvida de que este foi o plano de Deus, sendo uma coisa boa que Yosef estivesse no lugar certo, na hora certa. Por outro lado, não tendo nada a ver com o plano de Deus, e não podendo refugiar-se nisso, os irmãos de Yosef foram pessoalmente culpados, responsáveis, pelo pecado grave que cometeram contra seu irmão. Eles eram responsáveis e legaram essa responsabilidade ao corpo de Israel. Existe certa dualidade aqui: a ação humana e a intenção humana, a ação divina e a intenção divina. Por um lado, os personagens estão agindo com base em preocupações humanas, e Yosef vangloriou-se aos irmãos de seus sonhos, e os irmãos o invejaram e o odiaram. Os irmãos ficaram com ciúmes e buscaram vingança por sua suposta negligência. Mas, por outro lado, o Eterno está dirigindo todos esses eventos a fim de levar a efeito o seu plano divino, que trará alimento a toda a humanidade afetadas pela fome e, principalmente, estabelecerá o cenário para a descida de toda a família de Jacó para o Egito, em cumprimento do que ele tinha declarado a Avraham Avinu, a Abraão nosso pai, no pacto entre as partes, e eventualmente levará à redenção de Israel da escravidão e ao recebimento da Torá no Monte Sinai. Em razão da festividade de Hanukkah, os sábios instituíram muitas tradições e costumes que ilustram vários aspectos e motivos da Parashá Miketz, que fazem referência a Hanukkah. Existem aqui muitas interpretações simbólicas, e há uma conexão profunda entre esta porção e a essência de Hanukkah, entre a luta de Yosef para manter a sua identidade judaica no Egito e a luta de nossos antepassados para manter, para preservar as suas crenças e os seus valores em face da opressão grega. Mas talvez a conexão mais profunda de Miketz com Hanukkah seja também a mais simples. Olhe para Yosef, observe a sua força interior e a sua capacidade de se concentrar na presença e orientação de Hashem para a sua vida. Apesar do sofrimento, da injustiça e da turbulência pela qual estava passando, Yosef via a própria vida como uma manifestação da unidade de Hashem neste mundo, cuja declaração e crença, sendo defendida exatamente como os nossos ancestrais, os sacerdotes rasmoneus, estavam lutando contra o poderoso exército grego na era de Hanukkah. Os gregos tentaram convencer Israel de que a crença em um Deus é uma ilusão, que apenas o físico, que o material, que aquilo que pudesse ser demonstrável
era verdadeiro. Yosef foi capaz de interpretar corretamente os sonhos do faraó, e ele foi capaz de fornecer sustento para o mundo, porque ele sabia que Deus é a única realidade, que todo o resto é ilusão. De volta a Parashá Vayetze, capítulo 30 de Bereshit, encontramos algo muito importante, muito interessante de se observar. Assim que Rachel deu à luz a Yosef, Yaakov estava pronto para deixar Lavã. Embora soubesse que haveria um confronto com Esav, que queria matá-lo. Imediatamente após o nascimento de Yosef, Yaakov está repentinamente pronto para abandonar Lavã. E foi quando Rachel deu à luz Yosef. Yaakov disse a Lavã: conceda-me partir para que eu possa ir para minha casa e para minha terra. Mas o que aconteceu com as suas preocupações com Esav? Que era a razão dele estar morando com Lavã todos esses anos. Parece que algo mudou. Uma mudança total. Agora que Yosef nasceu. Na verdade é assim. Rashi nos diz: agora o adversário de Esav nasceu, como afirma o profeta Ovadia. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama. E a casa de Esav se tornará palha, e ele deve incendiá-los e consumi-los. E a casa de Esav não terá sobreviventes, pois Hashem falou. Diz Rashi: o fogo não funciona sem uma chama para acendê-lo. Quando Yosef nasceu, Yaakov estava pronto para confiar em Hashem e retornar. Qual é a conexão? Como profetiza Obadias, Yosef é a chama que acende o fogo da casa de Jacó para destruir o poder de Esav, que é apenas palha. Yosef, com sua força interior inabalável. Yosef, o sobrevivente do Egito. Yosef, que permanece puro e íntegro, resistindo às tentações de um ambiente estrangeiro, de um ambiente estranho. Yosef, que sabia mais do que qualquer um, que apesar das aparências e das circunstâncias, e apesar do que qualquer um pudesse fazer para ele, ou contra ele, Hashem está com ele. Yosef acende a chama de Hanukkah. Yosef é a chama de Hanukkah. Shabbat Shalom e Hag Hanukkah Sameach.